Olha aqui para mim. Você sabia que a sua semente é uma fotografia da sua fé, daquilo que você acredita, daquilo que você tem por verdade, daquilo que você manifesta na sua vida? Você sabia disso? Fica aqui comigo que eu vou te explicar. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gigi Araújo e eu estou aqui para treinar, despertar, reprogramar a sua mente para uma vida aí mais descomplicada, facilitada, cheia de manifestações e cocriações através da lei da atração, do autoconhecimento, da espiritualidade. Tá bom? Saudações energéticas para vocês. Gente, o vídeo de hoje é 14 de setembro, 14/9/2021. Hoje é um dia muito especial para mim e todos os anos eu me lembro desse dia. E como hoje não foi diferente. E por sincronicidade, eu estava lendo esse livro aqui, ó. Eu voltei a ler esse livro aqui, ó, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Esse livro, ele é um livro que ele faz parte de muitas cocriações na minha vida. É um livro que tem um aprendizado muito bacana, muito top para passar para vocês. Inclusive, eu indico, se vocês não tiverem como comprar o livro, tem ele em PDF na internet. Eu, na época que eu conheci esse livro, eu ouvia ele em audiobook. Eu ouvia ele todas as noites, eu dormia ouvindo esse livro. E, por sincronicidade, eu peguei ele para ler, para tirar umas dúvidas de novo, ontem à noite e hoje de manhã eu continuei lendo ele. E aí eu cheguei numa parte que é o capítulo 4, que fala de curas mentais nos tempos antigos. Esse foi um capítulo que me prendeu muito na época que eu tive um problema de saúde, no qual eu vou contar aqui para vocês. E ao mesmo tempo, eu lembrei do vídeo passado que eu trouxe aqui para vocês, 10 versículos da Bíblia que falam sobre lei da atração. Foi um vídeo bem divertido, inclusive se você não assistiu, corre lá, assiste, que você vai entender mais ou menos o que eu quero passar para vocês aqui hoje. Um dos versículos que eu falei lá sobre lei da atração foi um versículo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, que diz assim: Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será convosco. Ou seja, credes que recebestes, já recebeu, já manifestou, já foi efetuado. Então, cada tradução da Bíblia tem uma forma diferente de falar. Mas aí eu lembrei do versículo que eu tinha trazido no vídeo anterior. Se vocês forem lá, vocês vão ver. Gente, por que é bom vocês verem todos os vídeos? Porque cada vídeo meu, ele é uma continuação de um outro vídeo, tá? Ele vai sempre ensinando uma coisa atrás da outra, que é para vocês terem aí um processo de conhecimento para uma vida de cocriação. Se vocês verem todos os vídeos direitinho, vocês não vão ter dificuldade nenhuma de cocriar, de manifestar coisas para a vida de vocês, porque eu venho ensinando parte por parte, venho ensinando como é que faz para produzir sentimento. Eu já ensinei aí nos vídeos como é que faz para se livrar das coisas que te impedem de prosperar, de cocriar. Eu já ensinei nos vídeos várias coisas que você precisa se limpar primeiro para você ser um co-criador consciente, tá bom? Então, no vídeo de hoje, o que eu quero dizer para vocês? Nada mais justo do que a gente ensinar aquilo que a gente viveu na prática, aquilo que é a experiência da gente. E eu fiz uma live uns 15 dias atrás no Instagram,
E alguém me perguntou, um inscrito me perguntou, um seguidor me perguntou qual tinha sido a minha maior cocriação. E aí eu falei, na hora me veio assim, coisas materiais, porque eu realmente não lembrava dessa cocriação, que foi a cocriação da cura do tumor que eu tive na cabeça, que eu vou contar essa história aqui pra vocês, que é pra vocês aí entenderem como que funciona a lei da atração e o poder da nossa mente inconsciente, que o Dr. Joseph Murphy fala subconsciente. Eu tenho essa palavra, eu falo a palavra inconsciente, porque eu estudo por outros caminhos, eu estudo mecânica quântica, e aí eu aprendi a falar mente consciente, mas é a mesma coisa quando se fala de subconsciente. Então, o Dr. Joseph Murphy, ele vem falando do poder do subconsciente. E eu conheci esse livro depois que eu descobri, eu fui diagnosticada com um tumor, um tumor na hipófise. Esse tumor na hipófise, eu descobri ele no ano de 2010, através de algumas coisas que eu comecei a sentir, sintomas de gravidez, eu tinha dores de cabeça, desmaio, inclusive eu tinha acabado de tirar a minha habilitação e desmaiei no trânsito e bati o carro, e aí eu tive umas complicações aí, depois de muito tempo que eu vim dirigir, tive uns traumas, uns bloqueios, enfim, no ano de 2010, através de alguns sintomas aí, tipo, uns sintomas bem fortes, tipo, saía leite do meu peito, essas coisas. Eu fui ao ginecologista, o ginecologista pediu um exame chamado um exame hormonal da prolactina. E aí, depois do resultado desse exame, ele me encaminhou para um endocrinologista que fez a verificação desse exame, viu que a minha prolactina estava bem alta. Uma prolactina normal, ela é de 25 a 30, o normal dela. A minha tava em 295, 300, tava oscilando, como se eu fosse uma mulher que estivesse dando de mamar, como se eu tivesse ali produzindo leite materno. E aí, depois depois que eu fui encaminhada ali para o endocrinologista, me encaminhou para um neurologista, e eu sem saber de nada o que estava acontecendo. O neurologista, por sua vez, me explicou que eu teria que fazer ali uma ressonância magnética, uma tomografia do crânio, e por aí vai essas coisas, para saber o que estava acontecendo nessa glândula neural que fica no centro do cérebro, no centro do crânio, que chama hipófise. Então, na hipófise fica localizado alguns hormônios, que é os hormônios da tireoide, e esse hormônio em específico, que é o hormônio da prolactina, que é o hormônio que desenvolve o leite materno, que ele só aumenta quando a mulher está amamentando. E como eu não estava amamentando, ele aumentou, e por causa desse aumento da prolactina, ele produziu aí um tumor. Eu acho que o nome é adenoma, é isso que chama. Não vou falar de nome específico aqui não, porque nem eu quero saber. Mas no termo geral, a gente chama de tumor na hipófise. Então, esse tumor na hipófise, ele foi desenvolvido aí. Inclusive, uma das coisas que agravou muito e de sequelas que ficou em mim foi o meu problema de vista. Quando eu tiro os meus óculos aqui, eu não consigo ver aqui o que está sendo gravado. Eu não consigo me enxergar aqui na câmera, é incrível. Eu uso um grau muito alto de miopia, mas tá tudo certo. É uma das coisas que agravou muito. Então, eu comecei uma jornada aí de
de um processo aí de tratamento desse tumor. A princípio, o tratamento do tumor era clínico, o tumor tinha menos de 10 miligramas, e o tumor, ele tinha 8 miligramas, e um tumor abaixo de 10 miligramas, aí nesse lugar, ele era considerado um tumor benigno. Então, o tratamento era clínico. Eu comecei tomando uma série de remédios, de medicação, em 2010. Isso se alastrou para 2011, 2012. Eu comecei a trabalhar numa empresa. A única empresa que eu trabalhei de lá, eu já saí dona dessa empresa. Eu só trabalhei uma vez na vida de carteira assinada, o restante eu trabalhei sempre em casa de família e tal. Então eu tinha uma vida muito corrida, uma vida muito difícil, uma vida muito estressada, de pegar ônibus aqui em Brasília, 5 horas da manhã, para sair de um lugar para o outro, bem longe aqui em Brasília, tudo é cidade satélite, as coisas são muito longe e tal. E por causa desse estresse aí, eu não sei o que ocasionou esse tumor aí na minha cabeça. Eu sei que logo depois que eu assumi lá esse novo trabalho, eu comecei a ter problemas. Comecei a desmaiar, comecei a ter vários problemas aí que me veio a descoberta desse tumor, tá bom? Então, eu comecei a fazer o tratamento, beleza. Quando eu me casei, eu descobri que eu não ia poder ter filho. E foi uma das coisas que abalou muito meu ex-marido, que eu tive eu tive alguns abortos e ele ficava muito triste e tal, e os médicos falavam que a gente tinha que se conformar com essa situação. Eu, em relação a ter filhos, eu não tinha problema nenhum, não. Aquilo ali, pra mim, não era tão grave, não. Mas eu queria ser curada desse negócio. E aí, aconteceu que eu nunca achei que eu fosse precisar de fazer uma cirurgia, apesar de que por ele ter sido causado pela prolactina, seria uma das opções que eu teria que fazer, seria a cirurgia. Mas eu não me via fazendo essa cirurgia. E aí, em 2013, eu era ainda uma pessoa muito religiosa, e eu lembro que eu ficava orando, eu lembro que eu ficava indo muito pro monte, eu lembro que eu ficava pedindo muito a Deus, e era como se Deus não me escutasse. Eu fazia muito jejum, muita oração, enfim. E aí o tempo foi passando. E aí, no ano de 2016, no comecinho do ano de 2016, eu tive uma situação de que eu fiquei separada do meu ex-marido. A gente ficou mais ou menos um ano aí separado um do outro. E aí, esse tempo em 2016, eu ainda fazia o tratamento do tumor. E aí eu lembro que eu cheguei uma das últimas radiografia que eu bati na cabeça, ressonância magnética. Eu fui dar o resultado pro médico, o médico chegou pra mim e falou assim: olha, Gilmaria, descobriram meu nome! Puta que pariu! Gente, meu nome é Gilmaria, tá? Então, olha, senhora Gilmaria, a gente conversou aqui com a equipe, endocrinologista, ginecologista, eu era acompanhado por uma porrada de médicos aí. E você vai começar a fazer um tratamento de radioterapia e quimioterapia. E aí foi quando eu descobri que o tumor, ele já tinha passado de 10 milímetros, e o tumor aí, ele era maligno. Então, eu aceitei aquilo de boa. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito forte. Eu não parei de trabalhar. Eu comecei a fazer as sessões de radioterapia, depois eu fiz quimioterapia.
Eu tive o meu cabelo, eu não raspei o meu cabelo porque ele não caiu por inteiro, ele ficou curtinho, eu tenho fotos e tal. E eu engordei, eu lembro que eu engordei, eu fiquei mais ou menos uns 90, quase 100 quilos. Na época eu pesava 50 quilos, eu engordei o dobro. Mas assim, a vida continuava. E aí, naquela época, quando eu me afastei do meu ex-marido, que a gente teve meio que uma separação de um período aí, mais ou menos de 11 a 12 meses, eu fiquei sozinha. Então, eu ficava fazendo as radioterapias, as quimioterapias. De manhã, eu fazia isso e de tarde, eu descansava de manhã e à tarde eu ia trabalhar, porque eu não aguentava ficar em casa, eu tinha medo de ficar em casa e entrar em depressão, então eu ia trabalhar. E eu lembro que o pessoal lá do meu trabalho até ficava falando, não, Gi, fica em casa e tal, eu falava, não, eu quero trabalhar. E eu continuei trabalhando, beleza. E em 2015 eu já não estava mais frequentando a igreja. Eu já tinha parado de frequentar a igreja. E eu comecei em abril de 2015, a minha tia, a única que sabia, minha mãe, ela não sabia desse tumor. A minha família não sabia, minha família mora no Piauí, eu moro aqui em Brasília sozinha, e só quem sabia desse tumor era o meu marido, meu ex-marido, e a minha tia, que por sua vez também tinha um câncer de mama, que também estava em tratamento. A minha tia veio e cuidou de mim, na época que eu estava em tratamento, ela veio e cuidou de mim. Mas em 2015, a minha tia veio a falecer. Em abril de 2015, minha tia veio a falecer. Depois que a minha tia faleceu, eu comecei uma jornada pela busca do autoconhecimento. A minha mãe, ela ficou muito abalada com a morte da minha tia. E eu sabia que a minha mãe não ia aguentar saber que a filha dela teria um tumor. Então eu tive que passar por tudo isso sem poder falar para minha mãe. E aí, quando eu conheci esse livro aqui, O Poder do Subconsciente, foi em 2015, depois que a minha tia morreu. Eu comecei a buscar respostas, eu começava a perguntar quem sou eu, quem é Deus. Essa busca por esse autoconhecimento, no qual eu falei também no vídeo que tem Você é Deus, você é o universo. Se você não viu esse vídeo, vai lá e vê esse vídeo. É um vídeo muito informativo sobre quem é você. Então eu fui buscar quem era eu fui buscar quem era Deus, eu fui buscar que Deus era esse que tirava a vida das pessoas, eu fui buscar que Deus era esse que tinha me condenado com aquele tumor. Eu fui buscar essas respostas. E foi aí que eu achei esse livro depois eu já tinha o livro O Segredo, eu já tinha tido acesso ao livro O Segredo, eu já sabia mais ou menos sobre lei da atração, poder do pensamento e tudo, mas eu não praticava muito. Mas esse tumor, ele me fez buscar aquilo que estava dentro de mim guardado, que eu não sabia. E assim, me perguntaram qual foi a minha maior cocriação com a lei da atração. Me perguntaram numa live que eu fiz no Instagram. E assim, eu hoje, no dia 14 de setembro de 2021, faz 5 anos que eu fui curada desse tumor. E hoje eu posso dizer que a minha maior cocriação com a lei da atração foi a cura desse tumor. E aí eu vou terminar de contar a história para vocês. Quando a minha tia morreu, eu conheci esse livro, o audiobook, através do youtuber. Quando a gente começa a procurar sobre um assunto, exemplo, se você começa a procurar sobre lei da atração, a tendência é aparecer vários vídeos sobre lei da atração. E aí foi onde eu obtive acesso
é esse livro aqui chamado O Poder do Subconsciente. E aí eu dormia, eu escutava todos os dias esse livro, inclusive eu dormia escutando ele. E nesse capítulo, em especial, é o meu capítulo preferido, é porque ele ensina que é sobre a cura. E aí eu acreditei na minha cura quando eu li esse capítulo aqui, e eu vou ler só um pedacinho para vocês, que foi o capítulo que me fez acreditar que eu ia ser curada e que eu não ia fazer cirurgia nenhuma e que eu não precisava de mais nada para eu ser curada, a não ser do poder da minha mente inconsciente. Diz assim, na página 70 do capítulo 4 do livro O Poder do Subconsciente. Releiam essa passagem e prestem toda a atenção. A diferença nos tempos dos verbos. O verbo crer e receber estão no presente, ao passo que o assim será convosco está no futuro. O inspirado evangelista que nos diz da mais alta importância, com essa diferença aparentemente pequena na construção gramatical da sentença, se acreditarmos e aceitarmos como verdade o fato que é nosso desejo, já foi atendido e realizado, já foi completado, sua realização seguirá como algo no futuro. Então, no ano de 2015, no ano de 2015, eu tive acesso a esse livro e eu li apenas esse capítulo. Apenas eu acreditei. A minha cura, ela se resumiu apenas aqui nesse trechozinho aqui que eu li para vocês. Ou seja, e eu já tinha lido várias vezes isso na igreja e eu não conseguia entender. Os verbos aqui estão no presente. Pelos verbos estarem no presente, eu entendi que eu já tinha que crer que eu já estava curada. Eu entendi que eu já tinha que ali decretar a minha cura, que eu não tinha mais aquele tumor na minha cabeça. Então, a partir daquele momento ali, foi depois da morte da minha tia, depois de abril de 2015, eu tive acesso a esse livro e eu comecei ali a praticar ali aquilo que estava ali nesse livro. Uma das coisas que eu fiz, que eu vou trazer aqui para vocês, e que é uma técnica que eu vou ensinar para vocês, é escrever no presente do indicativo aquilo que você quer para a sua vida. Porque uma vez que você escreve, você vai produzir sentimentos para aquela coisa ali que você está querendo que aconteça na sua vida. Eu tenho aqui um blocozinho de anotação e eu tenho várias anotações aqui. Nesse bloquinho de anotações. Deixa eu só ligar um pouco a luz aqui para vocês verem. Eu tenho várias anotações aqui nesse bloquinho de anotações. Todas essas anotações aqui, gente, ó. Me sinto muito grata e feliz. Eu sempre coloco as minhas anotações, eu coloco me sinto muito grata e feliz no presente do indicativo, como se fosse hoje, pelaquilo que eu quero. Aqui, esse livro tem aqui, não sei se dá para vocês lerem aqui, ó. Eu escrevi, ó, a fazenda, 200 hectares. Embaixo eu escrevi gratidão. E minha letra é muito difícil de entender. Mas assim, tá tudo aqui, ó. Meu apartamento, eu coloquei o bloco, ó. Eu coloquei o bloco, coloquei o número do apartamento, bem detalhado. E aqui tem data, gente, para vocês para vocês verem que eu dato tudo, a cocriação dos clientes também, tudo que foi em 2019. E eu tava vendo tudo isso aqui hoje, e eu tava vendo que tudo que eu escrevi nesse caderno aqui se cumpriu. E eu tava procurando a carta, porque eu tava procurando a carta que eu escrevi pro meu ex-marido. E essa carta eu escrevi para ele como se eu tivesse... eu escrevi essa carta para ele
no dia 18 de agosto de 2015. No dia 18 de agosto de 2015, gente, eu escrevi uma carta para ele, porque como a gente não estava junto, eu escrevi mais ou menos essa carta para ele, para informar para ele que eu tinha sido curada do tumor. Porque eu aprendi aqui no livro do Joseph Murphy que a gente já tinha que sentir que eu já estava curada. Então, eu escrevi e eu vi em algum lugar alguém dizendo pra gente escrever. Na verdade, foi no livro O Segredo, na verdade, foi no The Secret mesmo que a gente aprendeu a fazer a carta aí para uma pessoa. Eu sempre escrevo carta para minha mãe. Eu sempre escrevo carta para minha mãe falando das coisas que eu quero que aconteça. Só que eu sabia que essa carta aqui, em específico, eu não poderia escrever ela para minha mãe, porque a minha mãe, ela não tinha conhecimento do tumor que eu tinha na cabeça. Então, eu resolvi ser curada por causa da minha mãe. Eu resolvi que eu tinha que ser curada porque eu sabia que a minha mãe, ela não ia aguentar mais uma perca, ela não ia aguentar nem saber que eu estaria com esse problema de saúde. E aí, eu tenho aqui, gente, a carta, não sei se dá pra ver direitinho, mas aqui, essa carta eu escrevi ela no dia 18 de agosto de 2015, escrevi ela pro meu marido, e eu coloquei o versículo que tá aqui, eu coloquei assim: por isso eu coloquei Brasília, 18 de agosto de 2015. Por isso vos digo que tendo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, assim será convosco. Marcos 11, 24. Aí eu escrevi assim para ele: querido amado pastor fulano de tal, porque ele era pastor. O motivo dessa carta é para... gente, a minha letra é muito difícil, nem eu não entendo depois, muito tempo. É para dar-lhes uma notícia que muito alegrará o seu coração. Estou muito feliz e grata porque hoje fui diagnosticada com a cura do tumor que havia na minha cabeça. E aí eu continuei escrevendo aqui para ele. E no final, eu coloquei gratidão ao nosso mestre, Deus. E assim, que não vem assim, não convém eu ler a carta toda, porque assim, eu escrevi assim para ele como se eu estivesse escrevendo realmente para ele, falando sobre a cura. E eu ainda não tinha sido curada, mas eu já acreditava que eu tinha sido curada. E aí depois, em 2016, em agosto de 2016, eu passei um ano, uma maratona de um ano fazendo as radioterapia, quimioterapia, isso, aquilo, muitas coisas. E quando foi em 2016, eles decidiram que eu teria que fazer a cirurgia. E eu ainda acreditando que eu não faria a cirurgia. O risco da cirurgia era de ficar cega. E eu tinha uma crença que se eu fizesse essa cirurgia eu ia ficar cega, porque meu grau já era tipo de... eu já usava um grau muito alto. E se eu fizesse essa cirurgia, eu já tava me considerando cega, porque eu já me considero meia, tipo, sei lá, cega. Mas beleza. E eu não acreditava que eu ia fazer essa cirurgia. Mesmo assim, eu fiz todos os exames ali que o neurologista e o endocrinologista pediu para eu fazer, para poder aí marcar a data da cirurgia. E aí eu fiz uma porrada de exames em 2016, que foi no mês de agosto que eles decidiram aí que eu teria que fazer os exames, para marcar a cirurgia para o mês de outubro. Então, quando foi no dia 14 de setembro de 2016, eu fiz uma das últimas radiografia do crânio, ressonância magnética do crânio,
Eu lembro que eu fui buscar essa ressonância magnética no sábado, ou na sexta, e eu deixei ela em cima da mesa, para eu poder levar ela na terça-feira, que o médico ia me atender na terça-feira. E eu deixei ela lá em cima da mesa e eu nem olhei, porque sempre saía a mesma coisa em todas as radiografias que eu fazia, saía lá aspecto do crânio com adenoma. Gente, vocês me desculpem. Essa carta aqui é meio antiga e ela tá cheia de poeira. Então, eu vou já começar a espirrar aqui, mas tudo bem. E aí, o médico do crânio, o médico da cabeça, falou que eu tinha que fazer as ressonâncias magnéticas. Eram várias ressonâncias magnéticas de vários sentidos aí, beleza. Então eu fiz essa última ressonância magnética numa sexta-feira. Eu busquei ela na sexta-feira e no sábado eu saí para trabalhar. Quando eu voltei do trabalho, por acaso eu tive a curiosidade, vi ali o resultado do exame em cima da mesa, e eu peguei aquele resultado do exame, mas assim, sem muita expectativa. Eu falei, eu vou olhar aqui o que deu aqui, porque sempre dava a mesma coisa. Quando eu olhei, tava dizendo assim, aspecto do crânio normal. E eu lia e eu não entendia aquilo ali. Aí eu fui lá nas imagens, não aparecia mais o negócio sublinhadozinho. Aí eu peguei outras radiografias que eu tinha, não era o mesmo diagnóstico, não tinha o adenoma ali circulado, como eles circulam nas imagens. E dali eu comecei a agradecer. Eu já comecei no momento, foi um momento de choque, assim, porque eu não estava entendendo, achei que tinha alguma coisa errada, e depois que eu vim me tocar aquilo que eu tinha escrevido, aquilo que eu estava crendo, aquilo que eu cria, que eu não ia fazer a cirurgia, que eu não ia para a mesa de cirurgia, eu não ia tirar nada da minha cabeça, porque na minha cabeça não tinha nada. Eu já tinha assumido aquele estado de que eu era saudável. Inclusive eu escrevia isso sempre, escrevi nessa carta que eu agradecia muito pela minha saúde, eu sempre ficava agradecendo pela minha saúde. Então, gente, o que aconteceu? Na segunda-feira, eu liguei para o médico e falei para ele que eu queria falar com ele antecipado, porque tinha dado um resultado diferente. E aí ele me atendeu em um outro canto lá que ele estava atendendo. E ele olhou para mim e falou, olha, aqui tá dizendo que você não tem mais o tumor, mas eu preciso de mais no mínimo umas 30 ressonância magnética para eu poder te dar um diagnóstico de curada. E no dia 14 de setembro de 2016, ele me deu, eu fui, levei uma das últimas radiografias que eu faço radiografia até hoje, de 6 meses. E aí, gente, eu lembro que o doutor Gustavo, o neurologista, virou para mim e disse assim, olha, você... hoje eu vou te dar o diagnóstico de curada, você não tem tumor na cabeça, realmente o seu tumor desapareceu, a gente não sabe como, mas é uma das coisas que o médico já viu, o médico vê, e aí a gente quer dar essa notícia aqui para você, parabéns pela sua cura, você não vai precisar fazer cirurgia. E ali para mim foi uma coisa assim, uma das notícias mais lindas que eu ouvi em toda a minha vida. E uma das pessoas que eu pensei na hora foi a minha mãe. Que a minha mãe, ela nunca ia saber que eu tinha aquele problema de saúde e que eu tinha conseguido aquilo que eu pensei, aquilo que eu imaginei, aquilo que eu plantei como semente. Aquilo que eu plantei naquele momento que eu li aqui no livro O Poder do Subconsciente, e eu coloquei na minha mente inconsciente que eu não teria aquele tumor. A partir daquele momento ali eu assumi
eu assumi o estado de que eu não tinha tumor, de que eu não tinha adenoma, de que eu era uma pessoa saudável e de que eu era uma pessoa que nunca ia passar por uma mesa de cirurgia para tirar tumor nenhum da minha cabeça, porque eu não tinha tumor na minha cabeça. E foi isso que o doutor Gustavo, o neurologista, falou para mim. Gilmaria, a senhora está curada, a senhora não vai precisar de fazer a cirurgia, a gente está suspendendo todos os procedimentos aqui agora nessa hora e você está recebendo um diagnóstico de curada. E aquilo ali para mim, hoje, eu estava lendo esse livro e eu lembrei da pergunta do meu inscrito, do meu seguidor lá no Instagram. E hoje eu quero responder aquele seguidor que, se ele estiver me escutando hoje, dizer para ele que a minha maior cocriação com a lei da atração foi a cura de um tumor maligno no meu cérebro, na hipófise, em 2016. Gente, e a partir de agora, eu só quero dizer uma coisa aqui para vocês. Quando você planta uma semente, aquela semente é a fotografia daquilo que você acredita ser, daquilo que você acredita que você é, que você tem ou que você vai ter. Tudo que você orar, pedindo, em oração, crendo que já recebeu, assumindo o estado de que você já tem, de que você já é, produzindo aquele sentimento, acreditando, você já pode comemorar sua vitória. Você já pode aí comemorar a sua bênção. Por quê? Porque aquilo ali já aconteceu. Porque a sua mente inconsciente, quando ela acredita numa coisa por verdade, ela manifesta aquilo ali. Isso eu já falei várias e várias e várias vezes. Por que que hoje é fácil eu conseguir manifestar as coisas? Porque, gente, quando eu penso numa coisa, eu penso com sentimento. Quando eu quero alguma coisa, eu coloco sentimento naquilo que eu quero. Porque uma pessoa que foi curada de um adenoma, de um tumor cerebral, através do poder da mente inconsciente, ela acredita em qualquer coisa. Ela acredita em qualquer coisa. Então, eu tô trazendo aqui experiência minha, coisas que eu vivi. E eu sou assim, gente, eu não falo muito daquilo que eu tenho como da minha vida, porque assim, a minha vida não vai mudar a sua. Mas as minhas experiências, o que eu tô ensinando aqui para vocês, com conhecimento de causa, com experiência própria, vai fazer você também querer acreditar naquilo que eu também acreditei e tomei por verdade. E eu acreditei nesse livro aqui, ó, O Poder do Subconsciente. Eu acredito, gente. Eu acredito que o poder da nossa mente inconsciente, tudo aquilo que a gente manda para ela, é como se a gente mostrasse para ela uma fotografia daquilo que a gente quer ser. Você quer um carro? Mostre para sua mente inconsciente a fotografia desse carro. Você quer uma casa? Mostra para sua mente inconsciente a fotografia dessa casa. Você quer uma cura? Mostra para sua mente inconsciente a fotografia dessa cura. Porque a fotografia da nossa fé é uma semente que a gente lança. E semente, toda semente, gente, tem uma energia. Se você plantar uma semente de uma maçã, ela vai ter ali a energia da maçã. Então, ela vai produzir ali uma maçã. Então, a semente da maçã é o quê? A fotografia da maçã. É muito simples. Lei da atração é tão simples, que vocês chegam a duvidar. Porque é simples demais para ser verdade. Então, gente, não tem nada impossível. Não tem nada impossível. Tem sim a sua mente limitada. Que enquanto você não destravar, enquanto você não ilimitar a sua mente, você vai viver essa vida aí de miséria, como eu já falei, de reclamação, uma vida de ingratidão, uma vida de insucesso, de pobreza,
improdutividade. Por quê? Porque você não acredita no poder da sua mente, no poder do seu subconsciente. A partir do momento que você acreditar e tomar aquilo por verdade, tudo e qualquer coisa vai se manifestar na sua vida. Porque assim que Deus deixou, é assim que Ele ordenou, é assim que ensina em todos os livros sagrados, inclusive na Bíblia. E eu quero dizer aí para você que se você quiser viver uma vida de manifestação, de cocriação, de cura, de saúde, beleza, tranquilidade, céu azul, acredita. Acredita. E aí eu ensino para vocês a técnica de escrever. Tudo que vocês querem, vocês podem pegar um bloquinho de notas como esse que eu tenho aqui, e vocês podem escrever no presente do indicativo: eu estou muito feliz e grata pelo carro que eu comprei hoje, ou que eu ganhei hoje. Estou muito feliz e grato pela casa que eu comprei hoje. Estou muito feliz e grato pela família que eu tenho. Estou muito feliz e grato pela cura, pela minha saúde, enfim, o que você quiser. Porque, gente, quando a gente escreve, a gente começa a escrever ali, a gente começa a produzir um sentimento. E que sentimento é esse? É o sentimento daquilo que a gente está escrevendo, um sentimento de gratidão, um sentimento de alegria. E ali, a gente começa a produzir sentimentos também. Não é só... tem várias formas da gente produzir sentimento. E uma das técnicas que eu usava antigamente, hoje eu não uso mais, mas era de escrever aquilo que eu queria. E por que me ajudava? Porque naquele tempo eu ainda era muito criança, menina na lei da atração. Não que hoje eu seja a fodona da LDA, mas hoje eu já consigo cocriar só pensando, jogando pro universo. Mas assim, olha, para você que ainda tem dificuldade, escreve, pega um caderninho, escreve, faz uma carta para sua mãe, faz uma carta. Eu fazia muitas cartas para minha mãe. Mãe, quando eu trabalhava em casa de família, tinha uma vida muito difícil. Eu escrevia carta chorando para minha mãe, eu falava: "Mãe, estou muito feliz e grata porque hoje eu conquistei o trabalho dos meus sonhos." E quando eu era humilhada ou alguma coisa do tipo, e eu ficava com muita saudade da minha mãe, eu escrevia para minha mãe: "Mãe, estou muito feliz e grata hoje pela compra da minha casa própria. Estou muito feliz e grata hoje pela alguma coisa que eu queria ali conquistar." E que tudo isso tem nesse caderninho aqui, ó. Eu sempre escrevia para minha mãe. Eu sempre compartilho com ela as minhas conquistas. Então, eu deixo aqui para vocês o caderninho que chamam de caderninho da gratidão, né? Então, escrevam aí, produzam sentimentos, plante essa semente, que a sua semente é a fotografia daquilo que você está vivendo hoje. Então, tudo que você plantou é uma fotografia de tudo que você está vivendo hoje. E o meu conselho é: produza bons sentimentos, para que esses bons sentimentos tragam para vocês mais sentimentos dos mesmos nos quais vocês estão produzindo, tá bom? Então, esse foi mais ou menos uma experiência minha que eu quis compartilhar com vocês. A minha maior cocriação com o poder da lei da atração foi a cura de um tumor, e que eu não precisei fazer cirurgia, o tumor ele desapareceu. E eu digo que eu usei o poder da minha mente inconsciente para cocriar aí essa cura, tá bom? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu tinha que contar essa história, me emocionei um pouco e tô meio um pouco lesada, porque eu meditei hoje. Na verdade, eu medito todos os dias, mas tem dias assim que parece que a gente faz meio que uma projeção astral. Gente, é isso aí. Produzam bons sentimentos. Tudo que há de bom, tudo que há de louvável, tudo que há de perfeito, amável, adorável, que seja isso que ocupe a sua mente. Porque através daí é que vocês vão cocriar tudo aquilo que vocês
querem cocriar para a vida de vocês. E se vocês tiverem dúvidas sobre sentimentos e pensamentos, sobre quem vocês assistam meus vídeos anteriores, que vocês vão ter aí todo o processo de uma cocriação consciente com sucesso, tá bom? Se vocês gostaram do meu vídeo, dê um like. Se vocês não gostaram, dê um dislike também. Vocês vão estar me ajudando aí o YouTube a mostrar o meu conteúdo para outras pessoas. Compartilhe os meus vídeos. Se você não é inscrito, inscreva no canal, que vocês vão ter muito mais coisas aqui. Mais conteúdo de lei da atração, que vai te fazer aí ter uma vida, co-criar uma vida de sucesso aí. E igual a que eu tenho hoje. Uma vida tranquila, uma vida boa, perfeita e agradável. Uma vida que eu quis para mim, uma vida que eu busquei para mim através do poder da minha mente inconsciente. Tudo que eu comando para minha mente inconsciente, ela manifesta em forma de matéria para mim. E é isso que eu tenho ensinado para vocês todos os dias. Não esqueça, o poder é de vocês. Beijos energéticos.